Olá, sauneiras subestimistas! Olá, sauneiros subestimistas! Eu sou o Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje... Vocês aprovaram que a gente continuasse com esse quadro, então a gente voltou com essa lista de filmes que, na minha opinião, vocês não devem deixar passar. Novamente, o Telecine é o nosso parceiro e todos os 8 filmes que eu vou falar aqui e 2000 e tantos outros de ação, terror, suspense, ficção, comédia, faroeste, clássicos, lançamentos, você pode encontrar lá na plataforma. A essa altura do campeonato, eu já posso assumir que você já pegou o seu mês grátis e já conhece o Telecine, né? Então esses 8 filmes aqui vão servir como 8 motivos para você continuar na plataforma. E caso você ainda não conheça, tá tranquilo, tá suave. Você ainda pode garantir o seu mês de degustação pelo link que tá aqui embaixo na descrição. Não se preocupe, passado esse mês, se você não quiser continuar, você pode cancelar sem problema. Só que além dos 8 filmes dessa lista, eu já destaquei mais 8 de terror, mais 8 de suspense, então motivo não falta para você continuar por lá. Um detalhe importante, uma assinatura dá direito a 3 telas simultâneas, então se você preferir, você pode rachar com familiares ou amigos. Bom, essa parte aí de como vai ser dividida é com você. Só não deixe de pegar o seu mês grátis, porque já são mais de 24 filmes de dever de casa, hein? Bom, mas por enquanto a gente tem 16, então deixe-me chegar nesses 24 apresentando os... 8 filmes de ação que você deve ter passado batido por eles e agora precisa dar meia volta para dar a atenção que eles merecem. E as regrinhas são praticamente as mesmas. 1. Por ação, eu entendo que os filmes aqui são focados em choco, sute, borrada e pomba. 2. Por subestimados, eu entendi aqueles que eu não vi zoom por aí, nem vi vocês me pedindo vídeo sobre. 3. Todos os filmes estão no catálogo do Telecine na data que eu lancei esse vídeo. E 4. Priorizei filmes com menos de 10 anos. E vamos começar com Jason Momoa lascando sua brucutulância numa região fria e montanhosa em Perigo na Montanha. Momoa é John Braven, um lenhador tranquilo e pacífico que vive com a esposa, a filha e o pai na fronteira do Estados Unidos com o Canadá. Certo dia, um camarada dele de brincadeirinha com traficantes esconde um tóxico na cabana dessa família. É que eles nunca vêm aqui, diz ele. O problema é que eles decidiram ir justamente nesse dia. Encontram pó e isso gera uma encrenca pesada, fazendo a família feliz ser perseguida pela bandidagem. Jason Momoa despontou como Khal Drogo em Game of Thrones, depois tentaram alavancar sua carreira com Conan o Bárbaro e falhou feio. Foi somente a partir de Liga da Justiça e principalmente em Aquaman que o sucesso chegou mesmo e ele se tornou um grande nome na indústria. E é uma pena que Perigo na Montanha tenha sido lançado um ano antes de Aquaman, quando o nome do cara ainda não era um grande chamariz e a bilheteria não pôde desfrutar desse prestígio. Porque o filme tem uma trama simples, meio que usando ideias padrões de filmes de ação, de caça e caçador, proteger a família, mas é um filme redondinho no que ele se propõe, diverte e é isso que importa para um final de noite. E daí que o Momoa não é tão expressivo, ele é fortão e tem um carisma absurdamente genuíno. Aliás, não só ele, como também o coroa barra pesada Stephen Lang. Não precisam fazer muito pra gente simpatizar com eles. Então, quando os cabas do mal aparecem querendo entortar pra cima deles, a nossa aliança com os mocinhos já tá garantida. Além disso, o jogo de gato e rato é bacana e bem tramado com o uso de várias técnicas de combate, incluindo além de armas de perepepei, armadilhas, arco e flecha e, sobretudo, ainda tem as artimanhas sagazes dos dois lados. Algo que gera uma tensão automática quando os heróis são encurralados e uma euforia quando eles dão a volta por cima. E o próximo da lista é um controverso remake de um clássico dos anos 80. Robocop apresenta um policial honesto e pai amoroso que sofre um atentado, fica pertinho do morrimento, mas sobrevive graças a um experimento que o transforma em meio homem, meio máquina. Bem dizer, 90% máquina, mas enfim. Agora ele age como um policial do futuro com a missão de reduzir a criminalidade em Detroit e melhorar a opinião pública sobre a empresa que salvou a sua vida, enquanto tenta entender sua existência híbrida. Zé Padilha é um diretor brazuca que ficou conhecido por dirigir os 2 Tropas de Elite. Então, quando ele integrou o projeto, já se imaginou uma versão mais politizada desse ícone dos anos 80. Muita gente chiou com as mudanças na armadura, trocaram prateado pelo preto para dar um ar mais sóbrio e a corpulência durona por um corpo mais flexível para dar mais flexibilidade, no caso. Mas na moral, eu acho totalmente de acordo com os tempos atuais. Deram essa atualizada e é isso mesmo. E ao meu ver, o filme foi muito injustiçado, porque você pode não achar ele essas mil maravilhas, mas ele tem coisas positivas. Ele é denso, faz uso de uma brutalidade pertinente, chegando a ter cenas que beiram o gore. Também tem um conteúdo que tenta passar uma mensagem política e de autocrítica à sociedade americana. E pelo menos ao meu ver, é muito positivo não se apoiar na nostalgia como muleta, mas se esforçar para ter uma identidade própria. Claro, o estúdio deu aquela futura
cutucadinha para tentar deixar o filme mais comercial e isso tende a dar uma bambeada na narrativa. Mas ainda assim, eu creio que o Padilha conseguiu dar a sua visão e deixar sua marca num filme que foi bastante massacrado, mas eu acho que merece sim um olhar com mais calma porque ele tem sim coisas valiosas a oferecer. Depois de um tempo concentrado em dramas, comédias e romances, Mel Gibson voltou à ação com Plano de Fuga, filme no qual ele vive um bandido American que tenta fugir com uma bufunfa pela fronteira com o México, mas acaba sendo pego pela polícia de lá. Mandado então para uma prisão esquisita que mais parece uma vila de bandidos, o anti-herói precisa descobrir um jeito de proteger seus novos amigos, recuperar o seu din-din e escapar dali com vida. De alguma forma, o tom debochado, o fato do Mel Gibson recuperar aquela composição de anti-herói canalha que levou ele ao estrelato, e a parceria passivo-agressiva entre ele e um molequinho de 10 anos, sim, Pivete também mora na prisão e pode entrar e sair quando quiser, vai entender, me faz ver Plano de Fuga como uma máquina mortífera na cadeia. Ok, mas vamos com calma também. Falo isso por causa da aura e da energia do projeto. As tramas são completamente diferentes entre si. Falando nisso, diferentemente do que se espera de um filme de prisão, o jogo de câmeras contradiz a sensação de cárcere físico. O que faz sentido, já que o lugar não parece ter celas propriamente, mas se parece mais como uma vila, de fato. Então, a fotografia opta por planos mais abertos para apresentar não apenas a ambientação suja e caótica, mas também a periculosidade do lugar através de um grande número de figurantes armados e hostis por todas as partes. Ambientação essa que ajuda a consolidar o desconforto psicológico, justificando o raciocínio rápido que o protagonista precisa ter se quiser viver mais um dia. E os planos escorregadios, amparado pela narração em off do sujeito e uma trilha sonora entusiasmante, deixa essa cilada muito fácil de acompanhar. Agora é a vez do remake de um faroeste clássico dos anos 60, Sete Homens e um Destino. Na trama, um empresário pilantra toma as terras de um vilarejo e obriga os habitantes a trabalhar em suas minas. Revoltados com isso, partem em busca de mercenários que possam ajudar a recuperar o vilarejo. Assim, eles conseguem reunir um grupo bem eclético, mas que na hora da pistolância exibe uma química invejável. Remake sempre costuma ser recebido com certo receio, né? Remake de um clássico que já era remake de um clássico, então, nem se fala. O nariz do galerê entortou tanto que deu volta. Mas eu entendo. Um pouco. A atualizada dessa nova versão acabou perdendo parte da elegância dos clássicos que tinham um lado dramático muito mais aflorado e digno de respeito. Porém, se a gente encarar essa nova versão pelo que ela quer entregar, um filme de ação de bang bang, vamos ter um caminho aberto para apreciá-lo. Além de que tem uma reunião de elenco show seguindo o exemplo do filme de 60. E a produção consegue extrair ótimas situações da dinâmica entre os aliados de etnias e personalidades completamente distintas. Porque, mesmo sendo um bando de trogloditas, o carisma transborda. E a combinação visual preserva a precariedade de tempos passados sem perder a beleza gerada pelas câmeras modernas. Além de que, como um belo exemplar de faroeste, os planos gerais mostrando grandes paisagens inexploradas, closes e planos americanos durante os diálogos e cenas de confronto típicos desse gênero, com a coreografia de cena que, apesar de meio picotada, ainda assim é inspirada, são um deleite. E olha se não é Mel Gibson de novo na lista. Em Herança de Sangue, ele é John Lynn, um ex-presidiário que toca a vida como tatuador e tem a sua regeneração interrompida quando recebe um telefonema de socorro da filha, que se meteu numa encrenca danada com a galera de um cartel barra pesada. E agora que a malandragem tá tudo atrás dela, pai e filha precisam fugir da polícia e dos bandidos para poder ver o sol nascer de novo. Depois de encorpar para participar de Os Mercenários 3, Mel Gibson manteve o físico monstro de crossfiteiro da terceira idade para esse road movie que traz uma trama simples, mas que ainda assim tem seu charme. Além de todo o TB Fiscatapimba, o filme ainda encontra espaço para fazer anotações sarcásticas sobre algumas questões sociais, como a política de armas do Estados Unidos, a ascensão de grupos supremacistas e o sistema carcerário. A direção aposta numa câmera trêmula para imprimir a sensação de urgência da fuga, o que funciona muito. Não é daquele jeito que cansa e ainda alimenta a ideia de que os dois não podem parar por muito tempo num lugar. Entre um momento de euforia e outro, a relação entre John e a filha e os conflitos que saem dela funcionam tanto dramaticamente, até para dar sustentação à trama, quanto comicamente para dar aquela aliviada. E quando o filme se concentra no Mel Gibson, puto das cadeiras, virado no giraia, batendo até idoso, ele não decepciona. Se o sujeito na vida real é controverso e problemático, a gente não pode negar que ele sabe sim levar uma trama nas costas. E se Fortin já jantava os marmanjos no sarrafo, imagine o que ele é capaz de fazer todo trabalhado no whey protein.
E dando uma pausa na porradaria, vamos pular agora para a ação de sobrevivência. Baseado na história real do pior vazamento de petróleo dos Estados Unidos, Horizonte Profundo, Desastre no Golfo relata o sufoco vivido por funcionários de uma plataforma enquanto tentavam fugir do fogo e destroços antes que ela explodisse de vez. Tá aí um filme que poderia ter entrado tanto nessa lista como na de suspense. Acontece que durante a preparação, concentrada na atividade intensa dos funcionários, há uma tensão crescente pré-explosão que deixa a gente roendo as unhas, querendo interferir para as coisas não descambarem para o pior, que a gente sabe que vai acontecer. E é uma tensão alimentada pela escolha de câmera nervosa da direção de Peter Berg, que carrega no visual a instabilidade e insegurança dos profissionais nas condições de trabalho adversas e propensas ao desastre. Contudo, o que me fez decidir por inserir esse filme aqui é que, quando de fato o inevitável desastre acontece, a ação de sobrevivência é ostensiva. E a partir daí, Mark Wahlberg, na pele do protagonista, libera o seu lado de astro de ação e entrega uma performance muito nobre, amigável e, portanto, agradável de acompanhar. Junto dele, o elenco que ainda conta com John Malkovich, Dylan O'Brien e Kurt Russell consegue entregar atuações seguras e emocionantes. Apesar de um certo reconhecimento com 2 indicações técnicas no prêmio do Peladão Reluzente em 2017, Horizonte Profundo foi ofuscado pelos lançamentos da época e meio que passou despercebido pelo grande público. Mas, se você puder, dá uma conferidinha porque eu acho que merece sim uma atenção especial. E agora um filme que se destaca por trazer uma brisa de ar fresco pro subgênero de super-heróis. Poder Sem Limites acompanha um moleque adolescente problemático que encontra uma substância brilhosa que dá a ele e a mais 2 amigos habilidades especiais. Então o trio começa a testar seus limites para ver até onde vão esses poderes e principalmente até onde seria certo usá-los. Sabe aquele estilo found footage muito usado em filmes de terror? Poder Sem Limites usa essa linguagem de gravação pelos próprios personagens como se fosse um documentário ou registro audiovisual. Mas como se trata de um filme de ação, para ampliar as possibilidades e explorar melhor os momentos mais intensos, o projeto não se limita a câmeras pessoais, passando a usar vários tipos de câmeras reais, como a de celulares de curiosos, câmeras de segurança, de noticiários de TV. E o melhor é que Poder Sem Limites não é um filme só de forma. Não, é um filme com conteúdo maneiro também. À medida que a trama avança e os poderes do Galerê vão crescendo, a narrativa inteligentemente explora com gosto o lado dramático de como os mancebos reagem a isso e as discussões éticas envolvidas. Uma perspectiva mais intimista que se permite discutir conceitos de amadurecimento, responsabilidade, corrupção, orgulho e, bom, a falta que um psicológico faz na vida de adolescentes quando eles finalmente desabrocham. E todo esse pacote traz um frescor de novidade que desperta o nosso interesse ao trazer o tema da super-heroiada para uma realidade mais próxima, fazendo a gente imaginar constantemente o que faria com tais poderes e em tais situações. Além de tudo, esse filme deu uma ajudinha maneira para projetar o talento e carisma de Michael B. Jordan. E Dan Dehan, que, coitado, tem 0 carisma, mas é capaz de interpretar um maníaco detestável como poucos. E para terminar, um filme baseado em HQ, mas que não é necessariamente de super-herói. Dredd mostra um futuro no qual os Estados Unidos viraram um grande pântano de radiação e lixo tóxico, com exceção da região entre Boston e Washington, que virou uma espécie de zona segura para 800 milhões de gentes. Ou melhor, zona insegura, já que além de superpopulosa, o crime domina por lá. Em busca de um pouco de ordem, a Corte de Justiça manda para as ruas os juízes, oficiais da justiça que reúnem funções de polícia, juiz e executor numa patacada só. Lamentavelmente, Dredd foi lançado numa época em que filmes de super-heróis violentos ainda não tinham muito apelo de público. Além do que, não era uma marca muito aclamada pelas massas. Não teve outra. Flopou feio. Uma pena, pois, diferentemente de O Juiz, estrelado por Stallone, essa versão de 2012 é muito maneira. Mas não é pouco maneira não, é pra cacimba. Protagonizada por Karl Urban, o nomezinho chato de falar. O longa é pura ação, suspense e violência gráfica. A trama, que nem tenta disfarçar sua inspiração em Operação Invasão, um filmaço de ação da Indonésia, acompanha um desses tais juízes chamado Dredd, investigando 3 assassinatos num prédio de 200 andares junto com uma parceira paranormal que estava concluindo o estágio para se tornar juíza. Mas a missão acaba virando uma baita confusão porque eles entram no caminho de uma chefona do crime, rainha de Westeros, que
tranca o prédio cidade e coloca a bandidagem toda atrás da dupla. E coleguinhas, o que se tem a partir daí é tiroteio, TB, fiscapapimba da melhor qualidade em todos os lugares possíveis e impossíveis. E como a cidade está inteira atrás dos dois, a ação vai escalando de uma forma cada vez mais intensa, não restando ao espectador nem um segundinho para respirar. Um dos grandes trunfos do diretor Pete Travis é o seu senso estético cheio de personalidade. O design de produção apresenta ambientações podres, criando um clima bastante desconfortável e claustrofóbico, o que contribui para que o espectador sinta a necessidade dos personagens de meter o pé dali o mais rápido possível. Além disso, a produção não economizou no xarope de groselha, visto que todo mundo que padece por aqui vai do jeito mais gráfico e nojento possível. Lembrando que todos esses filmes estão hoje no catálogo do Telecine, então corre lá para buscar o seu mês de degustação para novos assinantes. E se você tiver na plataforma, tá aí 8 filmes para te convencer a ficar por lá. E eu espero que vocês tenham visto os 8 de terror e os 8 de suspense, né? Então o link para esse mês grátis do Telecine tá aqui embaixo na descrição. Só correr lá e pegar. Belezures? Oh yes. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. E agora eu não sei o que fazer porque eu não pensei em nada. Tiroteio. Ah, meu Deus, ó, que tiroteio é esse? Ah, explosão ali. Eita, cagota. Eita, deu um soco. Ai, veio outro. Ai, caraca, tá até doendo aqui na maçãzinha do rosto. Quem mais?